Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A mulher está sujeita ao homem, né? Como autoridade, como cabeça sobre ela. Então, uma irmã que é viúva, por exemplo, lá em Timóteo, ele fala das responsabilidades das viúvas, das mulheres que são sozinhas. 1 Timóteo capítulo 5, aqui começa no versículo 1, dizendo a maneira como os varões, os jovens varões, devem admoestar, não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Manda essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva, que inscrita é porque a Assembleia ajudava, né, com alimentação as viúvas da Assembleia. Nunca seja inscrita viúva, e essa é uma coisa que também, entre os irmãos, quando existe alguma viúva que tem necessidades, a Assembleia tem o dever de ajudar. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos e só que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra. Então, essa aqui é o lado da Assembleia e da família também, dos filhos, quando a viúva tem filhos, né? Cabe aos filhos ter que cuidar. Porque naquele tempo, principalmente no começo da igreja, não tinha INSS, não tinha SUS, não tinha aposentadoria, não tinha nada disso. Aliás, na China ainda não tem. Na China existe uma cultura lá que quando os pais ficam velhos, são os filhos que têm que manter os pais. Essa é a cultura chinesa, ninguém reclama disso lá. Mas aquela que é viúva ou que é divorciada, ou que é só, a mulher que é só, ou que mesmo que se for solteira, né, e não pretende se casar, ela tem nos irmãos, a autoridade sobre elas. Não é que ela fica sem cabeça, né? Não tenho marido, estou sem cabeça. Não. Os irmãos têm autoridade sobre ela. Assim como o Senhor tem autoridade sobre os irmãos. Então, não vai sentir a falta da autoridade masculina no caso daquelas irmãs que não têm marido. Seja por viuvez ou por divórcio, ou separação, ou abandono, né? Muitas são abandonadas pelos maridos. Sobre o exercício físico, é válido fazer para melhorar a saúde? Por exemplo, no meu caso, que sou magro e quero ganhar um peso. Se você quiser ganhar um peso, passa aqui em casa que eu tenho. Eu tenho um bocado de peso que eu quero perder. Eu estou doando peso. Sem problema. Lá, Paulo fala na sua carta que o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade é muito proveitosa. Então, ele não fala que o exercício físico não é proveitoso. Ele fala que é proveitoso para pouco. Então, a piedade para muito é proveitosa. Agora, é bom ter isso em mente também, porque alguns ficam viciados em exercício físico, né? O cara passa a vida na academia, passa a vida tomando um monte de bomba lá para deixar o corpo todo cheio de bolotas. E aí ele tirou o foco da coisa, né? Aí ele está cuidando mais do corpo do que do espírito. Mas não tem nada de errado em fazer exercício físico.
E quando a mulher não segue os mandamentos, não busca junto com o marido, ela sofre, coitada. Pobre dela. A mulher que não se sujeita, ela não percebe que o grande perigo que ela corre é que o que aconteceu no Jardim do Éden? Eva estava longe de Adão. Eva estava sozinha conversando com a serpente. Então, uma mulher que não se sujeita, que não está junto com o marido nas coisas, ela está vulnerável. Ela está mais aberta a ataques de Satanás. Satanás vai na mulher, porque é a parte mais frágil. Ele ataca a mulher. Por isso que existem tantas seitas criadas por mulheres. Você vê o Adventismo do Sétimo Dia, né? Uma mulher, a tal da profetisa lá, que você tem no batismo, você tem que jurar que vai ser leal a Ellen White. A Igreja Quadrangular, o Evangelho Quadrangular, é uma mulher também que fundou. Tem outras seitas aí, mulheres também, ou fundadoras, ou encabeçando o ministério, ou quando nós vemos que não existe isso na Bíblia. Isso é fruto da desobediência. A desobediência que gera isso. Alguém colocou aqui Tiago 1:27, né? A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, na realidade, o que ele está dizendo aqui é o comportamento de um salvo. Veja que é diferente, olha. Quando se fala em religião, normalmente, para um incrédulo, ele logo pensa em oferendas, em cerimônias, acender vela, usar uma roupa diferente. Ele logo pensa em coisas cerimoniais. Mas aqui deixa muito claro que a religião pura e imaculada é visitar os órfãos e as viúvas e guardar essa corrupção do mundo. Então, é atitude, não é exterior. Não são cerimônias exteriores, como normalmente as pessoas pensam em religião, né? E tem um outro versículo que fala que se alguém pensa que é religioso e não guarda a sua língua, né? É o versículo anterior, Tiago 1:26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Percebe que a pessoa que cria uma aura de santidade em torno de si, mas que não tem fundamento nenhum, não tem alicerce. Deus procura pessoas com práticas. Claro que não tem nada a ver com salvação isso aqui, hein? Isso aqui é uma consequência da salvação já recebida. Então, uma pessoa que foi salva, ela vai se preocupar com os órfãos, com as viúvas e guardar-se da corrupção do mundo. E guardar sua língua também. Vai guardar sua língua, vai refrear a língua, como fala no versículo 26. Então não é mais aquela ideia de religião como cerimônias, né? Vamos acender velas, vamos colocar uma música suave, vamos colocar uma roupa toda paramentada, lá o padre vai com aquela batina, com aquelas cores, todas tem todo significado aquilo, né? Não, isso não é a religião verdadeira. Não é, pode ser muito interessante, bonito e dar lucro para o pai de um amigo meu que tinha uma fábrica de roupa de padre. É verdade. Ele tinha uma fábrica, uma confecção de roupas para sacerdotes. Porque diz que é bem complicado o negócio. Para cada dia de festa, tem um tipo de roupa com um tipo de cor, um tipo de batina, um tipo de cor e tal. Isso aí é tudo vão. Deus olha para isso e ri, fala: o que é isso? O que esses caras estão fazendo aí? Não é isso que agrada a Deus. Irmão, com relação à punição da serpente, tem algo na Bíblia que fala como ela se locomovia antes.
já que agora ela teria que se rastejar? Bom, nós não sabemos, né? Porque a Bíblia fala que um dos castigos dado à serpente foi comer o pó da terra e rastejando, né? Porque ela ficaria muito perto da terra, muito perto do chão. E é uma figura para nós também isso, né? Que é o lugar que Satanás foi colocado para comer terra, Mas nós não sabemos, pensar do ponto de vista biológico ou zoológico, a Bíblia não diz. Nós não sabemos como era a serpente do Éden. Se era parecida com a que nós vemos hoje, nós não sabemos. O que eu sei é o seguinte, devia ter só um tipo, né? Porque quando Noé entrou na arca, ele não levou lá as 500 espécies de serpentes que existem. Ele levou uma. E depois essa uma se reproduziu, levou um casal, né? Uma não, um casal. Esse casal foi reproduzindo, e se adaptando, formando diferentes tipos de serpentes, com veneno e sem veneno. Isso é adaptação, não é evolução. Isso é adaptação. Tanto é que hoje já sabe que os vírus tiveram um efeito muito importante nisso tudo, porque você tem um cachorro no deserto africano, ele é um tipo de cachorro adaptado para viver no deserto africano. Daí você tem um outro cachorro lá no Alasca, que ele é um cachorro adaptado para viver no gelo. Os dois são cachorros. Mas como é que aconteceu essa adaptação? Hoje já se sabe que os vírus alteraram o DNA desses animais. Porque hoje, inclusive, existem tratamentos de uma doença, um defeito congênito, e aí não sara nunca, não cura nada, eles fazem um tratamento no gene da pessoa. Não vou falar que eu não sou médico agora, mas tem eu acho que eu já escrevi sobre isso e já publiquei um vídeo sobre isso, sobre o papel, eu acho que o vídeo chama-se até, se foi Deus quem que criou o coronavírus. Procure lá, Deus criou o coronavírus, Mário Persona. Por que Deus criou o coronavírus? Eu acho que é esse que eu falo, das mutações que são feitas, que foram criadas por meio de vírus, né? Porque hoje existem os tratamentos genéticos, que chamam. Depois, quem quiser procurar, pesquisa por que Deus criou o coronavírus, Mário Persona. Deve ter lá eu falando sobre essa questão dos animais também, das adaptações, das mutações que aconteceram graças aos vírus para adaptar os animais às diferentes regiões do planeta. Irmãos, como proceder além da oração quando o esposo não tem esse zelo, esse cuidado, principalmente no cuidado afetivo e emocional com a esposa? Bom, começa lá atrás, né? Então, quando uma pessoa conhece uma outra pessoa, por exemplo, o rapaz conhece a moça conhece o rapaz. Primeira questão, é uma pessoa convertida? Não é, mas é tão boa, tal. Então, vai dar problema. Pode não dar. Deus pode, na sua misericórdia, converter ao outro, mas não vá por esse lado aí que muita gente se estrepou. Então é muito importante pensar isso. Primeiro passo, se unir a uma pessoa cristã salva por Cristo, que tem temor das coisas do Senhor. A outra coisa, daí a coisa prática. Como é que essa moça trata os pais dela? Veja como é que ela trata os pais. Ou como que esse moço trata a mãe dele, o pai e a mãe dele. Porque se trata que nem um cavalo, vai ser cavalo também depois, porque a hora que passar aquela paixonite do começo do casamento, o cavalo vai voltar à vida.
Eu me lembro até um colega de empresa, né? Nós trabalhamos juntos, e a esposa dele traiu ele, largou, foi com outro cara, tal, largou ele com 3 meninas, eles tinham, e ele cristão. E ele ficou desesperado e tal, daí ele começou a sondar o mercado, né? Para ver se ele encontrava uma esposa, porque ele era jovem, ele tinha acho que 30 anos, eu acho, tá, 30 e poucos anos. E então, aí um dia ele começou lá com um namorico com uma colega lá da empresa, né? E ela convidou ele para jantar na casa dela. E ele de uma família cristã, evangélica e tal. Ele voltou no dia seguinte e falou assim: Mário, Deus me livre, eu nunca vi aquilo. A mesa do jantar parecia um ringue. Todo mundo brigava, xingava palavrão, a moça xingava a mãe xingava o pai. Eu nunca tinha visto na minha casa, nunca vi essas coisas. Então ele já tomou um baque ali, né? Não foi adiante, claro, não foi adiante. Então, muitas das coisas que acontecem depois do casamento, nada mais são do que frutos que começaram a brotar lá atrás, que a sementinha já tinha lá atrás. Então, é muito, muito importante observar o antes. Agora, depois, é confiar no Senhor, para que o Senhor possa mudar o coração do marido, né? Nós temos um exemplo, depois quem puder, leia a história como é que era o nome dela? Aquela de Davi. Me ajude aí que eu não vou lembrar. Não é. Não é de Davi. É Davi, como é que era? Depois ele acaba se casando com ela, eu acho. Isso, exatamente. Como é que era o nome dele? Ele tinha um nome de homem mau, ele tinha um nome. Eu esqueci de onde é que está essa história. Fica a lição de casa aí, procura aí. Que ele tratou mal, acho que os servos de Davi, alguma coisa assim. E depois ele acaba morrendo, né? Ele acaba morrendo. Mas o Senhor tem misericórdia para tudo, porque muitos casos em que o marido era um tranqueira, aí se converte e vira uma joia preciosa, sabe? Nada é impossível para o Senhor. Mas tem que crer, tem que confiar, tem que esperar. Nabal, exatamente, Nabal. Cadê o Nabal na Bíblia? Deixa eu achar já o Nabal, aqui eu já encontro o Nabal. Abigail, isso, que é um nome muito bonito, inclusive. 1 Samuel, capítulo 25. Então, lição de casa, leiam a história e procurem lembrar depois o nome da Nabal e Abigail. 1 Samuel, capítulo 25. Então, é uma lição muito importante aqui, vendo que mesmo essa mulher que sofria tanto, né, com aquele marido, e naquele tempo não tinha muita escolha não, viu? A mulher tinha que casar com quem o pai mandasse. Não é que nem hoje, não. Aliás, não faz muito tempo que em alguns países ainda é assim, viu? Você vai em alguns países, por exemplo, países árabes, na China, a Índia, a mulher já é escolhida para o filho muito antes. Teve até um caso, anos atrás, porque num país árabe a mulher não pode mostrar o rosto, né? Ela tem aquele véu que cobre o rosto. Teve um caso uma vez, um casamento, não sei se foi na Arábia Saudita, um desses países árabes, que o cara casou, foi para a lua de mel no apartamento do hotel e pulou pela janela, porque a hora que ela tirou o véu do rosto, o cara pulou pela janela. Ele preferiu suicidar, porque de tão horrível que a mulher era. Ele não podia ver antes, né? Não podia ver antes. Então, aí é complicado. O marido, ele tem que, se ele é cristão, a responsabilidade dele é maior. E se ele não está amando a esposa como deveria, vai ter consequências. O Senhor disciplina aqueles que Ele ama. O Senhor castiga quem Ele ama.
Veja que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Isso não está falando depois que morre. Isso está falando nesta vida. Então, a pessoa que semeia maldade, que semeia desrespeito, essa pessoa vai colher. Então, quem está tratando mal sua esposa, quem está desrespeitando sua esposa, saiba que vem o troco depois, viu? Vem o troco. Então, a esposa só cabe orar e esperar. Quer povo que foi mais infiel ao Senhor do que o povo de Israel, e ele está até hoje aguardando esse povo se converter. Até hoje. Ainda não se converteram. E todo Israel será salvo. O Senhor está pacientemente aguardando Israel se converter. Olha que coisa. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.